Bom dia, pessoal. Muito bom dia! Super bom dia, a gente está aqui de manhã cedinho. Estamos aqui na Baixa do Porto. Aqui atrás da gente é a estação de São Bento. E nós estamos aqui em frente à Living Tours. Nós recebemos um convite super bacana para fazer um super passeio na Tietê. Isso mesmo, pessoal. Hoje vai ter wine tour, vai ter comida típica, Excursão no Douro. no Douro. Vai ter, acho que miradouro, vai ter um monte de coisa super bacana e a gente vai mostrar pra Vocês. Vamos lá? Vamos lá. Primeira parada. A gente deu a primeira paradinha aqui em Amarante, que a gente está no caminho, então, que a gente vai conhecer principalmente é o Vale do Douro. A gente está com o nosso super guia, ele é meu xará. É o então, xará do Nuno. É o Nuno também, super simpático, veio conversando com a gente no caminho. Amarante, vocês lembram, a gente já esteve aqui, tem uma produção muito grande de vinho verde. Vinho verde. Aqui também é conhecido pelo convento de São Gonçalo, a gente contou um pouquinho da história de São Gonçalo, mas o que a gente esqueceu de falar para vocês naquele primeiro vídeo... É do doce? Eu não sei se a gente falou do doce. A gente não mostrou, né? Como São Gonçalo é um famoso santo, digamos, casamenteiro, aqui tem um doce que tem um formato assim típico, entendeu? Que tá aparecendo aí nas imagens. E é muito conhecido aqui, né? Que é o... Doce de São Gonçalo. Uma outra coisa que a gente não tinha falado para vocês, que a gente esqueceu, é que aqui teve um papel muito importante nas invasões napoleônicas. No século XIX, Napoleão tentou invadir aqui o norte de Portugal. Aqui teve um papel importante para bloquear as tropas napoleônicas e aqui, perto aqui da igreja, a gente até viu aqui, o Nuno mostrou, o Nuno até mostrou as marcas de bala das tropas napoleônicas. Aqui a gente vai passar só uns minutinhos aqui no centro histórico, dar uma voltinha, porque a gente na verdade está a caminho do Vale do Douro para conhecer um pouquinho mais lá, vai fazer uns passeios bacanas na vinícola. E agora a gente pode tomar um cafezinho. A gente vai tomar um cafezinho, comer um docinho. Pode ser. Então vamos lá. Vamos lá? Vai pra lá. A gente fala que volta e sempre volta, né, Tietê? E sempre é diferente, É. né? A gente sempre acaba vendo o que a gente não viu da primeira vez. É legal você vir em épocas diferentes do ano, né? Agora a gente vem... Tá no inverno, tem as árvores mais sequinhas, mas dá um charme, tá aqui com um pouquinho de névoa. É diferente, né? Quando a gente veio aqui tava mais cheio, hoje tá um pouquinho mais vazio. Mas é muito bonito Amarante, realmente. É um lugar que vale... Amarante é apaixonante. Vale vir e depois rever, voltar de novo. É muito bonito. A gente já havia provado o foguete e como voltamos a Amarante, vou provar de novo. Provar e aprovar de novo. É doce de ovos com amêndoa. Chegou aqui na região do Alto Douro Vinhateiro. Nós chegamos aqui em Sabrosa, que é a terra de uma pessoa muito distinta. Nasceu aqui perto, Vilarinho de São Romão, que é o meu bisavô, não brincadeira. Meu bisavô nasceu aqui pertinho de Sabrosa, mas na verdade aqui numa aldeia aqui perto, que é Vilarinho de São Romão. A gente até contou essa história aqui, neste link aqui.
Mas aqui também nasceu, ou muito provavelmente nasceu, Fernão de Magalhães, que foi um importante navegador português, o primeiro navegador a tentar fazer a circunnavegação da Terra. No ano passado, Um Porto para o Mundo, que foi aquele espetáculo de rua lá em Vila do Conde, contou essa história, porque no ano passado fez 500 anos dessa tentativa. Ele, na verdade, não conseguiu terminar, porque ele morreu nas Filipinas antes da esquadra chegar a terminar a circunnavegação. E aqui parece que tem a casa onde ele viveu, né, Tietchan? Isso mesmo. Que a gente também vai ver. A gente vai conhecer daqui a pouco. Aqui no Alto Douro Vinhateiro se produz o vinho de mesa, que é o vinho do Douro. Também se produz o vinho do Porto, que é um vinho de sobremesa, né, ou aperitivo, que é um vinho doce, mais forte, cerca de 20 graus. E também o Moscatel, que é um outro vinho forte, parecido com o vinho. Né? O Moscatel geralmente é um aperitivo. Também azeite e cortiça. O Nuno, meu xará, estava falando aqui pra gente que aqui provavelmente não, aqui foi a casa onde ele viveu. Onde ele viveu, onde ele nasceu, onde ele viveu. Isso é certo, né? Exatamente. E muito provavelmente ele nasceu aqui em Sabrosa. O que sobreviveu basicamente essa fachada aqui, essa primeira parede aqui. Sim. Aí atrás ainda tem alguma coisa que funciona de visitação, alguma coisa histórica. Sim, mas original, completamente original, que nós sabemos que pertenceu à casa de Fernão Magalhães, é exatamente esta fachada que nós temos aqui. Tudo o que está na parte interior, há alguns aproveitamentos do edifício primitivo, mas não é nada que nós possamos dizer que pertençam exatamente ao edifício primitivo. E primitivo é esta fachada que nós temos aqui à nossa frente. Porque isso também foi século XV, XVI, dependendo de quando ele viveu aqui, dessas coisas não é muito difícil chegar até aos nossos dias documentos que nos possam comprovar a 100%. Só deles saberem que chegou a pertencer à família já é suficiente para poder acreditar que de facto é um espaço de relevo aqui. Sim, claro. E não podemos esquecer que aquilo que ele fez foi algo que na altura, primeiro é muito curioso porque ele vivia num local bastante afastado do mar. Nós não podemos esquecer também que hoje em dia, para nos deslocarmos daqui à zona noroeste de Portugal, é muito fácil, não é? Cerca de 1h30 de viagem. Na altura não havia os contactos, exatamente. Portanto, é muito curioso que ele tenha chegado a esse ponto. Outra coisa muito importante é que ele fez essa circunnavegação não foi financiado pelo Reino de Portugal, ele foi financiado pelo Reino de Espanha, na altura, o que significa que ainda hoje os espanhóis querem de alguma forma ter algum reconhecimento pela viagem que ele fez, uma vez que nessa altura ele era português, nasceu aqui, mas foi financiado pela coroa espanhola. Nós chegamos aqui na Casa dos Barros, fica bem no centro aqui de Sabrosa. Sabrosa é super pequenininho. Esse cantinho aqui a gente não conhecia, que bonito, né? É super bonito, a gente passou, quando a gente foi visitar a aldeia dos meus bisavós, que é Vilarinho de São Romão, é super encostado, acho que são uns 3 quilômetros daqui, e a gente não chegou a passar aqui em Sabrosa. Super bonitinho aqui o centro, e aqui a Casa dos Barros, essa primeira vinícola que a gente vai visitar hoje, fica bem encostada na casa ali de Fernão de Magalhães. Super bonita a casa, inteirinha conservada, uma casa setecentista, né? Tá até ali na entrada tudo super conservado. E aqui as vinícolas aqui atrás da gente. Agora a gente ainda está na época em que não está verde, porque nós estamos ainda no momento que a gente está gravando esse vídeo em fevereiro. A partir de março, abril, acho que vai começar a ficar mais verdinho, para as vindimas acontecerem provavelmente em setembro. E olha só essa vista aqui atrás, que lindo. Aqui num dos pontos mais altos do Vale do Douro, o que significa que nos pontos mais altos
a produção é plana. As vinhas são sempre muito baixas, muito juntas ao solo, para absorver a temperatura do solo. É fundamental, ok? Já as vinhas do vinho verde é diferente. Elas são altas para receber muita exposição solar, muito sol, está bem? Aqui, elas são todas planas. Quando começamos a descer em direção ao ponto mais baixo do Vale do Douro, eles utilizam os socalcos, que adaptam os socalcos à estrutura das montanhas com o objetivo de procurar a melhor exposição solar e a procurar a produção das melhores uvas possíveis. O que significa que o vinho que é produzido aqui será um pouco diferente do vinho que é produzido na parte baixa do Vale do Douro ou noutros locais do Vale do Douro, o que não significa que é melhor ou pior, é diferente. Tem terra diferente, tem exposição solar diferente, o sabor da uva vai ser um pouco diferente, o sabor do vinho vai ser um pouco diferente. No entanto, a técnica é sempre a mesma, a produção é sempre feita da mesma forma, nada é alterado. Vocês têm aqui um bocadinho de pão, a nossa produção de azeite, uns copinhos de vinho do Porto. Isto é um Tawny de 10 anos, está bem? Começando, relaxando um pouquinho. Já começou com a prova, Titia? Com o vinho. Esse primeiro que a gente está experimentando aqui, ó, é um Tawny 10 anos. O Nuno tinha dito pra gente que aqui na região eles produzem tanto o vinho de mesa, quanto o vinho do Porto, o moscatel e também o azeite. Como diz a tia, é bom para forrar o estômago, que antes do almoço para fazer prova de vinho. Muito bom, hein, tia? O gatinho, não sei se ele tá querendo o azeite, o queijo ou o vinho. O nome da gatinha é Vitória e ela tá de olho aqui na degustação de vinho. A gente já experimentou o de 10 anos e a Alexandra agora vai dar pra gente experimentar o de 20 e o de 30. Já vão ser mais fortes, doces e suaves que o de 10 anos, está bem? São os principais que vocês podem ver. E a cor também vai ser ligeiramente mais clara. Quanto mais velho, mais intenso o Mais sabor. intenso, sim. Obrigado. Já nota bastante a diferença. A gente tinha experimentado aquele de 10. Esse aqui vai ficando um pouquinho mais amadeirado, né? Amadeirado, sim, que eu toco amadeirado. Nossa, uma delícia. Álcool também. É. Vai ficando mais velho. É que nem a gente, né? É como a gente. É como a gente, vai ficando mais velho, vai ficando melhor. O 30, mais uma vez, vai ser mais forte, doce e suave. Nossa, mas é uma delícia. Muito, muito, muito bom. É cheiroso, né? Você percebe mel, caramelo e canela? Eu acho que eu percebi mel. Mas eu acho que o segundo faz mais o meu gosto, é mais doce. Você gostou mais do segundo, mais docinho? É um pouco, é ligeiramente mais doce que o primeiro e que esse. Atualmente o nosso vinho mais velho que nós temos é esta garrafinha aqui de 1858. Então estamos a falar de um vinho do Porto com 162 anos. Nossa, também. esse vale uma fortuna. E este vale uma pequena fortuna, sim. Esse copinho aqui até aqui, ok? Assim aqui. 500 euros. Tietchan, Sim. chegou a hora do dia? Chegou a hora do almoço? É a parte que eu gosto bastante. Aí esse aqui é o vinho deles produzido, vinho de mesa, que é o vinho branco, que é, olha só que nome simpático, Julinha. Nossa, muito bom. O Nuno tava falando pra gente que o vinho do Porto nasceu de uma solução de um problema, não é isso? Exatamente. Qual que era o problema que tinha? O problema fundamental era a viagem, era o transporte do vinho que era feito daqui para a Inglaterra. As viagens normalmente eram feitas de barco, naturalmente, e eram normalmente viagens muito longas, o que significava que por diversas vezes o vinho chegava à Inglaterra em péssimas condições para beber, muitas vezes avinagrado. O que é que acontece? Houve necessidade da resolução de um problema e de procurar a resolução de um problema. Várias as investigações foram feitas, chegaram à conclusão que a adição de uma aguardente vinícola, uma cachaça que rondará os 50, 60 graus de álcool, que eles começaram a adicionar ao sumo da uva no interior das barricas de madeira, começaram a fazer a exportação dessa maneira e o vinho começou a chegar à Inglaterra em condições boas para beber, mas diferente. Começou a chegar lá bastante doce e bastante forte, porque eles começaram a perceber que essa aguardente vinícola de facto bloqueia o processo de fermentação do vinho. Sabor doce da uva, começou a chegar lá sabor forte dessa aguardente vinícola. O que acontece é que as pessoas da Inglaterra, a civilização inglesa, começou a achar este vinho de qualidade, começou a gostar do vinho, então a partir daí
o vinho começa a ser enviado com mais quantidade e podemos dizer que é essencialmente aí que nasce a produção de vinho do Porto, mas sem regulamentação. O que é que acontece? Começa a haver muita especulação financeira, muita especulação económica e tudo isto vai contribuir para que em 1756 seja necessária a fundação de uma instituição que vai criar regras para a utilização dessa técnica. E que regras vão ser criadas? Uma das mais importantes regras é que o vinho do Porto tem sempre, a partir daí, de ser um vinho doce, com 20% de álcool, essencialmente um vinho de sobremesa ou um vinho de aperitivo. A instituição que foi criada, ela foi criada pelo Marquês de Pombal, que na altura foi também o homem que esteve ligado à reconstrução da cidade de Lisboa depois do terremoto de 1755, e ele criou esta Real Companhia das Vinhas da Agricultura do Alto Douro, era o nome da instituição nessa altura, com o intuito de criar todas estas regras. Essa instituição ainda hoje é considerada a instituição mais antiga de todo o mundo que começou a criar regras para a produção de um vinho. Foi evoluindo. Hoje em dia é o Instituto de Vinho do Porto, nós temos na cidade do Porto. O que é certo é que essas regras fizeram com que o vinho passasse a ter regulamentação, passasse a ser criado com toda essa qualidade e hoje em dia tornou-se um dos vinhos mais célebres a nível mundial, que é exportado, neste momento é exportado para praticamente todos os países europeus e hoje em dia também se vai exportando por todo o mundo, hoje podemos dizer que é exportado para todo o mundo. Portanto, essencialmente nasceu fruto de uma necessidade de preservação de um vinho que chegava à Inglaterra em péssimas condições para se poder beber e nasceu por acaso, digamos assim. Mas ainda bem que teve esse problema, porque senão não existia o vinho do Porto. Exatamente. E aqui chegou a nossa entradinha, que é um creme de legumes. Hora de sobremesa, cheesecake com aguardente velha. Adorei conhecer aqui a quinta, vale muito a pena, a casa é muito linda. Já tá mais quentinho. Uma delícia aqui o almoço e a gente só tá aqui no metade do nosso passeio, do nosso wine tour, tia. Nossa, que delícia, eu já tô adorando esse passeio, nos Nossa. Ituza principalmente, né? Nos Ita tá entortando todas. Nossa, a casa é lindíssima ali, o espaço com a gente fica imaginando na primavera, quando começar a ficar verdinho, então deve ficar... Aquele jardim, né? Já tá bonito, né? É verdade. E a casa, um charme, né? Casa super bem preservada. O Nuno tava falando pra gente que tem uma senhora que é da família original, Que ainda mora na casa, que é uma parte que não pode visitar, que ninguém pode visitar. que ainda mora lá. Bora pro próximo destino, tia. Bora lá. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will A gente hold desceu you aqui para olhar esse miradouro lindo. Olha que lindo que é esse miradouro. longer days when I'm away, but we'll both pretend to be bold. Darling, I've never. O passeio de barco é realizado com a utilização daquilo que nós chamamos de uma réplica do barco Rabelo. O barco Rabelo eram os barcos que antigamente, isto essencialmente antes de 1974, eram utilizados para transportar as barricas de madeira aqui do Vale do Douro para as caves de vinho do Porto, para depois começar todo o processo de amadurecimento e de envelhecimento do vinho. Claro que a partir de 1974, essencialmente quando termina a época fascista em Portugal, estes barcos deixam de ser utilizados e começam a ser, e a partir daí até aos dias de hoje, começam a ser utilizados caminhões e começam a ser utilizado também o comboio. Sabemos que na altura este tipo de barcos já tinham capacidade para o transporte de cerca de 8 barricas, talvez até mais, de vinho do Porto. A viagem daqui do Douro às caves de vinho do Porto poderia passar de 3 dias, porque na altura o Rio Douro não tinha barragens, não tinha eclusas que permitissem regular a força da água, portanto situações de navegadores que morreram mesmo no próprio
Rio Douro a tentarem fazer esse transporte das barricas de madeira. Hoje em dia é tudo completamente diferente, a viagem dura cerca de 1h30 de caminhão ou de comboio, e o que faz com que o processo de produção da vinha, da produção da uva e do vinho seja bastante mais célere e que se possa responder a todas as necessidades a nível internacional, uma vez que o vinho do Porto é exportado hoje em dia para praticamente todo o mundo. Agora a gente vai fazer um passeio no barquinho histórico que fazia esse trajeto até as caves do Porto. Vamos lá. Flowers you brought my stomach in knots. You never seem to be scared. My heart's on pause whenever you're gone. But one day we'll go anywhere. A gente começa então o passeio lá na parte de cima. Aqui é um vale, então toda essa região, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, tem as vinícolas e várias quintas. Então a gente estava lá em Sabrosa em cima, a gente começou a descer até que a gente parou naquele miradouro. E aqui em Pinhão é uma vila que também basicamente vive, aliás toda a região, né, vive aqui em função da produção de vinhos, tanto o vinho do Douro quanto o vinho do Porto. Aí aqui na parte de baixo, esse passeio, a gente tem mais ou menos uns 50 minutos, uma horinha aqui de passeio de barco para a gente curtir aqui a região, que é super bonita. E o que o Nuno estava explicando pra gente... O Nuno não, é o outro Nuno. O Nuno Mendes estava explicando pra gente é que a gente não vê trabalhadores aqui nas redondezas, né, fazendo a retirada ou a poda das uvas. E agora não uvas. seria porque seria só em setembro, mas mesmo em setembro, quando eles fazem, o horário é ou cedinho de manhã ou no final da tarde. Por causa do calor. Porque aqui no inverno é muito frio, mas no verão é muito quente. Então, para se proteger do calor, no meio do dia é muito, muito quente, então eles fazem ou cedinho de manhã ou depois no final da tarde. O que o Nuno estava explicando pra gente então é que esse aqui, que é o rabelo, né, que chama, antigamente se utilizava para levar os vinhos daqui, que é essa região que produz o vinho do Porto. Eles colocavam aqueles barris grandes e ia nesse barquinho até lá a região de Vila Nova de Gaia, que é onde ficam as caves de armazenamento e envelhecimento dos vinhos. E aí hoje em dia esses barcos essencialmente são turísticos, né, para as pessoas verem como era antigamente, são barquinhos bonitinhos e tal para fazer os passeios. Chegou aqui na nossa segunda vinícola, a Quinta da Roeda, que pertence a Croft. Aqui a Croft, eles fazem vinho do Porto e azeite, não é isso, Nuno? Esta quinta em particular, ela produz vinho do Porto, produz o azeite e produz também um pink. Um pink é um vinho característico somente desta vinícola, é um vinho que é produzido essencialmente com a utilização de uma casta. Normalmente o vinho do Porto são utilizadas 3 castas distintas, neste caso do pink normalmente é utilizada uma casta. É um vinho que foi reconhecido pelo Instituto de Vinho do Porto como um vinho de qualidade e é também um dos mais famosos que nós temos aqui nesta quinta. Um lugar mais bonito que o outro. Mais lindo que o outro. Os dois lugares, assim, os espaços são muito lindos. Então, se você gosta de vinho, ótimo, porque você vem, você está experimentando os vinhos, fazendo a degustação. Também os espaços são belíssimos, né? Eu achei o primeiro, assim,
Bem mais rústico, né? Mais Parece um pouquinho mais familiar, ele é um mais pouquinho familiar, menor. exatamente Até a isso. casa a senhora ainda mora lá. É, E aqui é um pouquinho maior, é. mas também super bem cuidado. Lindo o espaço Muito bonito. os aqui dois. da Croft. E aí você tem tanto o espaço, que é bonito, quanto a vista, né? Para as vinhas, tudo super bonito. Temos aqui vinhas na região que têm mais de 150 anos, ou seja, elas poderão durar até mais. Uma vez que plantou, é a vida Sim, toda. sim, até morrer. Se for bem tratada, se aguentar, se as condições forem as ideais, ela provavelmente irá durar décadas, como estas daqui que têm mais de 100 anos, muitas delas. É claro, quando uma morre, será substituída por uma nova, não é? Ou seja, há vinhas aqui, se vocês virem, todas muito torcidas, já deram várias voltas, porque são realmente muito antigas. Nossa, ele é bem cheiroso. Gente, que passeio bacana, hein? Super bacana. A gente fez aqui o passeio que chama Wine Tour, que é da Living Tours, a convite deles foi super bacana, a gente adorou o convite, a gente vai adorou o deixar a passeio. descrição aqui para vocês verem depois o passeio. É, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente deixa o link para o passeio e também a gente deixa o link para o site da Living Tours, porque eles têm vários passeios, eles têm esse aqui foi específico de vinho, mas eles têm também só para aqui, para a região do Douro, com uma vinícola, com duas vinícolas, tem pro vinho. Eles têm tanto aqui no Porto, quanto também tem em Lisboa, Na Espanha. tem também em Barcelona. Então tem vários passeios, para quem tiver interesse, dá uma conferida. E o que eu gostei é que esse passeio em si que a gente fez, ele é super variado. A gente Eu achei passou bem completo. Tem passeio no Douro, né? De barco, de no Rabelo. barco, tem os vinho, vinhos, tem o almoço comida. foi uma delícia. E a gente ainda passou de novo por Amarante, que a gente tinha conhecido, uma cidade super bacaninha, então dá uma paradinha lá, dá uma conferida na cidade. Sabrosa ali também é bacana, onde fica a primeira vinícola que a gente foi visitar, então tá super indicado. E, não é porque é meu xará não, mas o Nuno é um super guia, Nossa, hein? manda super bem. Sabe tudo. Não é à toa que é historiador, né? É, ele é historiador e a gente nem ficou filmando tudo, mas ele veio a viagem toda de carro só contando história pra gente, contando a história do lugar, da região, como muita se informação. planta. Mas, Tietchan, esse vídeo vai ficando por aqui, né? E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. No próximo vídeo.